Gravação iniciada. Ok. Walker, por favor, a gravação. Beleza. Senhores, reiniciando a gravação, a sessão, vamos votar o item 58 da pauta, que é o da, também no Brás, processo final 2012-05, também da minha relatoria. Ele é absolutamente igual ao anterior. Então, a menos que algum conselheiro mude o voto, eu vou reproduzir o voto anterior dado por todos os senhores. Os senhores concordam? Ok. Então, acordam os membros do colegiado em dar provimento parcial recurso para reverter as glórias referentes à aquisição de materiais de embalagem, big bag, lacre de segurança, saco, palha de película, fita de aço, selo de aço e etiquetadora. Vencida Larissa, que negava o provimento ao recurso. Ok. Item 58, votado. Agora vamos para... Com isso a gente votou já todos os nossos repetitivos de manhã. Então vamos lá para o início da pauta. Esse 60 não é o Lavoura aqui? É o Lavoura, mas eu vou começar agora. Como o Lavoura não tem nenhuma preferência... Ele não é repetitivo? Não, não é repetitivo. Não, é que na verdade, Lavoura, o que acontece? Me distribuíram um. E tinha todo esse resto aí de apenso. Coisinha gostosa de fazer. Entendi. Bom, mas eu tive... Esse processo foi feito a 4 mãos com o Paulo, que me ajudou bastante nele. Não é um processo... Assim, é um processo fácil em matéria, mas para mim foi extremamente complexo em questão processual. Porque para mim tem um bando de problemas processuais nele, mas que a gente acabou dando... Mas a gente conversa sobre ele quando chegar o momento. Vamos lá, doutor José Renato Pereira de Deus, item 1 da pauta. Processo final 2008-78, recorrente americana. São vários processos, não sei se são iguais, mas passo a palavra ao senhor. Então, da americana... Só pegar aqui. Americana eu fiz, eles não são exatamente iguais, mas eu fiz aqui um roteirinho aqui que eu acho que é elucidativo, principalmente aí para você, presidente. Eu dividi em 4 grupos. Grupo A, B, C e D. Qual que o senhor vai querer fazer, doutor? Deixa eu fazer aqui, vamos ver pela pauta. A pauta é o item 1. Que é o grupo C, tá? Esse 2008-78, ele a mesma decisão é aplicada a 2008-09. Olha só, peraí, desculpa, o cachorrinho me atrapalhou aqui. Você falou que esse 2008-78 é o mesmo que o quê? 2008-09. 2008-09, que é o 3. 2008-23. Que é o 4. 2008-56. 2008-56, que é o 2. Isso. São os 4 primeiros. Bom, era mais fácil falar isso, né? É uma maneira. É que por outro. Tá bom. Peraí, vamos lá para o 2008-78, então. Cadê? Tá aqui. Bom, trata de recurso voluntário interposto contra a decisão que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade para reverter as glosas relativas ao cálculo oriunda das devoluções de venda e para manter a glosa em relação aos créditos apurados pela recorrente atinente às despesas de serviços de comunicação, bem como manter o crédito de rateio proporcional aplicado pela fiscalização nos termos da ementa abaixo, da ementa da DRJ. Em sede recursal, a recorrente, em síntese apertada, traz os seguintes argumentos visando a reversão das glosas.
bem como o crédito de rateio proporcional aplicado pela fiscalização nos seguintes termos. Princípio da verdade material, ela alega aqui que tem que ser realizado a observância dos princípios da legalidade, tem que ir atrás do que ela quer, né? Vamos dizer assim. Glosa de créditos oriundos da proporção de receitas no mercado interno versus no mercado externo. Ela alega que há discrepância pela fiscalização, ocorreu por conta de que a autoridade fiscal entendeu que as receitas financeiras oriundas de operação realizadas com o exterior não poderiam ser consideradas como um mercado externo, o que é completamente inadmissível. E falou também que as glosas dos créditos oriundos de serviço de comunicação, por serem intrínsecos à atividade dela, as despesas com esse serviço deveriam gerar o crédito. Isso é o relatório, presidente. Ok, pode passar o voto, senhor relator. Vamos lá. O cerne do litígio envolve, além da questão quanto ao critério de rateio proporcional, mercado interno versus mercado externo, o conceito de insumo para fins de apuração do crédito PIS/COFINS no regime não cumulativo previsto pelas leis 10.637 e 10.833. Inicialmente, expõe o entendimento desse relatório acerca da definição do termo de insumo para a legislação da não cumulatividade das contribuições. Aqui é aquele apanhado já que a gente já faz de insumos, né? Aí eu vou lá para a página 8. As conclusões acima descritas, em grande parte, já faziam parte do meu entendimento, tá? Isso aqui. Feitas essas considerações, passa-se a análise específica do caso controvertido. Glosa de créditos oriundos dos serviços de comunicação. Neste tópico, o despacho decisório glosou o crédito apurado pela recorrente por entender o serviço de comunicação não se enquadra no conceito de insumo previsto no inciso 2 do artigo 3º da 10.833 e 10.637. Considerando que as atividades da qual se dedica a contribuinte, produção de chapas de granito beneficiado, não requer a utilização de serviço de comunicação. A DRJ manteve a glosa dos créditos, por entender que o serviço de comunicação não se enquadraria no conceito de insumo para fins de credenciamento. A recorrente em sede recursal não demonstrou a utilidade do serviço de comunicação em seu processo produtivo, tampouco especificou qual efetiva utilidade o referido serviço, tampouco a efetiva utilidade, né, trazendo apenas as seguintes observações. Ela falou aqui, obviamente que o serviço de comunicação deve ser incluído dentre os serviços citados na legislação em destaque, pois a empresa não poderia efetuar suas operações sem a utilização do serviço de comunicação, os quais são intrínsecos à atividade. Assim, considerando o serviço de comunicação, são essenciais, ela pede a reversão da glosa. Ao contrário do que explicou a recorrente, o critério de essencialidade e relevância do produto e o serviço definidos pelo STJ deve ser definitivamente demonstrado para o fim pretendido, ou seja, gerar o crédito das contribuições sob análise. Basta, como fez a recorrente, pleitear o reconhecimento do crédito sem demonstrar especificamente sua utilidade e utilização dos... Na verdade, não basta, né? Não basta, não basta. Não basta, como fez a recorrente, pleitear o recolhimento do crédito sem demonstrar especificamente sua utilidade e utilização no processo produtivo. Nesses termos, correta a decisão recorrida que assim se pronunciou. Ela falou que é exatamente essa questão, que ela não só falou e não disse onde é aplicado e por quê, né? Então, portanto, mantém-se as glosas referentes ao serviço de comunicação. Tá, pode ir em frente? Não. Eu vou colher os votos. Doutor Vinícius. Com o relator. Doutor Walker. Com o relator. Jorge. Doutora Elias. Com o relator. Doutor Rafael. Acompanho, presidente. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Também voto com o relator, então foram mantidas glosas referentes aos serviços de comunicação. Passa a segunda glosa, doutor. Glosa dos créditos oriundos da proporção de receitas de mercado interno versus mercado externo utilizado pela fiscalização. Nos termos do despacho decisório, a fiscalização, ante a discrepância verificada entre a proporção de receitas do mercado interno e a exportação
discriminada nas fichas 16A e 17A da DACOM, que referem-se especificamente à apuração dos créditos da COFINS, aquisição do mercado interno, regime não acumulativo, e cálculo da COFINS, regime não acumulativo, ajustou o cálculo dos créditos do mercado interno e o mercado externo, adotando no meio de rateio dos custos, despesas e encargos comuns, a proporção entre as receitas declaradas às fichas 17A. Aqui tem um pedaço da ficha da 16, verso 17. A respeito do tema, a recorrente, reproduzindo suas alegações de defesa, traz os seguintes argumentos. O quadro 1, a que se refere ao órgão fiscal, diminuiu consideravelmente a proporção das operações de mercado interno e externo, informado pela contribuinte. A discrepância encontrada pela fiscalização ocorreu por conta de que a autoridade fiscal entendeu que as receitas financeiras oriundas das operações realizadas com o exterior não poderiam ser consideradas como mercado externo, o que é completamente inadmissível. A divergência encontrada pela fiscalização não foi sequer esclarecida através do parecer tal. A fiscalização se limitou a afirmar que haveria discrepância em relação a esses valores. Nesse sentido, conclui-se que não há qualquer razão para que a fiscalização desconsidere as variações cambiais positivas para efeito de calcular a proporção venda, mercado externo e interno. A DRJ manteve o despacho decisório por entender que a receita derivada da variação cambial tem natureza diversa da receita decorrente da exportação. Caracteriza como receita financeira e, como tal, deve ser excluída do rateio proporcional. Cita a solução 31, de setembro de 2003, e a solução 355, de novembro de 2004, para corroborar a manutenção da glosa. Destaca-se trecho do voto. Nota-se que cabia à contribuinte, e não à DRF, esclarecer a indevida divergência entre os percentuais por ela adotados e comprovar que a relação percentual existente entre as receitas decorrentes de exportação e sua receita bruta total não é a que está consignada na ficha 17A, onde apura as contribuições devidas, mas a por ela consideradas na 16A, onde apura o crédito que pretende ser ressarcido. No entanto, para este fim, a contribuinte trouxe cópia da DACOM, ficha 7A, cálculo das contribuições para a PIS, onde se configuram os percentuais adotados pela autoridade fiscal. Observe-se ainda que a autoridade fiscal, ao adotar a proporção posta pela contribuinte na ficha 17A, não reduziu consideravelmente o crédito pleiteado. Em verdade, o crédito total não foi reduzido, tendo sido apenas reduzido proporcionalmente o crédito passível de ressarcimento em relação ao crédito passível de desconto. Menciona-se por oportuno que na receita bruta total, prevista no inciso 2 do parágrafo 8º do artigo 3 da 10 ou 3.3, somente devem ser incluídas as receitas de pessoa jurídica que estejam associadas ao montante de custo, despesa e encargos comuns, e não aquelas que, por sua natureza, não se caracterizem como tal, como é o caso das receitas financeiras. Estas, enquanto decorrentes de operações perfeitamente individualizáveis, mesmo na ausência da contabilidade de custos, devem ser excluídos do rateio proporcional. Outro sim, que se diga que a receita derivada da variação cambial tem natureza diversa da receita decorrente de exportação. E é nesse sentido que se traz o posicionamento firmado pela solução de consulta CRF 4, de 31 de 9 de setembro de 2003, expedida pela Divisão de Tributação. Sobre o tema atinente à matéria das variações cambiais, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, reconheceu que a receita das variações cambiais ativas integram as receitas decorrentes de exportação. A decisão foi proferida nos autos do recurso extraordinário 627-815, de relatoria da ministra Rosa Weber, cujos fundamentos foram sintetizados na seguinte emenda. Aí que eu trago a emenda aqui da repercussão. Assim, fica afastada qualquer discussão no que tange a consideração da variação cambial ativa como receita de exportação. Contudo, como bem pontuou a DRJ, cabia à contribuinte e não à DRF esclarecer a indevida divergência entre os percentuais por ela adotados
e comprovar que a relação percentual existente entre as receitas decorrentes de exportação e sua receita total não é o que está consignado na ficha 17A, onde apura contribuições devidas, mas a por ela consideradas na ficha 16A, onde apura os créditos que pretende ter ressarcido. No entanto, para esse fim, a contribuinte trouxe cópia da ficha 7A, cálculos tais, onde se confirmam os percentuais adotados pela autoridade fiscal. Observe-se que ainda que a autoridade fiscal, ao adotar a proporção posta pela contribuinte na ficha 17A, não reduziu consideravelmente o crédito. Em verdade, o crédito tão só não foi reduzido, tendo sido apenas reduzido proporcionalmente o crédito passivo de ressarcimento. Ou seja, a recorrente não conseguiu demonstrar a inconsistência dos cálculos apurados pela fiscalização, que considerou os lançamentos registrados pela própria contribuinte. Tampouco produziu provas capazes de demonstrar qual seria o correto cálculo a ser considerado pela fiscalização, considerando, para tanto, as receitas de variação cambial, que, segundo a contribuinte, foram excluídos indevidamente das receitas do mercado externo. Nada foi demonstrado nesse sentido, motivo pelo qual mantém-se a glosa. Conclusão, diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. É o voto, presidente. Ok, doutor. Passo a palavra ao doutor Vinícius. Ih, essa coceirinha na cabeça aí significa problema. Eu estou na dúvida com relação a essa questão da prova que você levanta aí, Zé. Porque no final das contas a DRJ começa falando de prova, mas depois ela vai exatamente para o mérito da questão da inclusão ou não da variação cambial. Né? Então não sei até que ponto isso seria uma questão de prova mesmo, ou de direito, a matéria de direito ainda. Isso aqui não. Entendi. Com o relator, doutor. Com o relator? Ok. Isso. Então vamos ao doutor Walker Araújo. Estava esquecendo o Araújo, pô. É importante, Araújo, hein? Araújo. Tem peça eu- o cabelo mesmo, eu vou passar um pouco mais de gel aí. Depois eu vou pentear. Eu vi essa decisão, Vinícius, só para esclarecer, mas eu entendi que a DRJ aqui, primeiro ela afastou por falta de prova, né? E o contribuinte, embora ele, pelo que eu entendi, embora ele alegou a questão da variação cambial, ele não conseguiu demonstrar as inconsistências, você entendeu? Exatamente. E aí eu entendi que subsidiariamente ela teceu alguns comentários sobre a receita financeira, para falar que a receita financeira não é considerada receita de exportação, logo ela tinha que fazer a exclusão da base de cálculo lá do rateio proporcional, né? Mas eu entendi também, porque eu dei uma olhada no recurso, ele não esclarece isso, ele traz uma alegação que é receita financeira, ele juntou os balancetes que foram analisados pela DRJ também, lá tem registro de variação cambial. Sim. Mas ele não conseguiu demonstrar no cálculo que ele fez que foi incluído na base de cálculo e que a exclusão reduziu drasticamente, como ele falou. Aí ele não trouxe para mim, eu vou acompanhar o relator. Por essa falta de demonstração efetiva. Porque a matéria de fundo, se ele demonstrasse mesmo que era variação cambial ativa, isso aí é repetitivo do STF, né? STJ. Não, STF. Então eu aplicaria, mas eu vou com o relator, porque para mim não ficou claro essas inconsistências. Ok, doutor. Doutor Jorge. Doutora Larissa. Os balancetes. Só um minutinho, doutor Vinícius, quer falar alguma coisa? Foi bom o Walker ter falado dos balancetes, que eu tinha lido essa questão dos balancetes, aí me ficou na dúvida por que né, a DRJ ataca provas, já que os balancetes tinham sido trazidos, mas é o que você falou aí, realmente. Não teve a mensuração do quanto a variação cambial afeta ou não o rateio. Perfeito. Pelo que eu analisei aqui, o contribuinte deveria demonstrar, a minha receita de exportação com a variação cambial é X, sem a variação cambial é isso.
Exatamente. Essa exclusão que você fez aí, fiscalização, não pode. Você excluiu minha variação cambial. A minha variação cambial é essa porcentagem. Ele não demonstrou isso. Ele fala, eu tinha receita de variação cambial e você não está considerando. Mas onde está? Ele não fez essa demonstração. Pelo que eu vi aqui, tá? Então, só esse ponto. Pode... Tá, doutor Larissa? Acompanha o relator. Doutor Rafael. Acompanha o relator. Presidente, é isso que acontece mesmo. Muitas vezes o contribuinte, na manifestação de conformidade, se confunde com a auto-infração e acha que o ônus probatório recai sobre a fazenda, nesse caso, não sobre ele. Enfim, voto para o relator. Ok. Doutora Denise? Com o relator, presidente. Também voto com o relator. Então, foi negado o provimento por unanimidade. O item 1 da pauta, processo final 2008-78. Segundo o relator, esse mesmo resultado posso copiar para o item 2. Opa. Errado. Para o item 2, para o item 3 e para o item 4. É isso, doutor? Isso, exatamente. Então, podemos passar para o item 5. Item 5. Processo final 2008-67. 67. Ele aplica a mesma decisão para 2008-48. 2008-48? Isso. É o 9. 7, 8, 9. Eles se confundem aqui, quer dizer, 8. Só o 10 aqui que seria diferente. Mas vamos lá. 2008-48. Só um minutinho aí, presidente, que eu acabei fazendo um negócio aqui e me enrolando. Peraí, esse 5 é igual ao 9 só? Tá. O 10 tem que ser diferente porque é outra empresa. O 10 é diferente. É outra empresa. É outra empresa? Claro, 10 é a Cooperativa Agropecuária Resplendor. Ah, não, isso aí é do outro, do Oxford. Estou olhando aqui, está diferente. Tá, vamos lá. 2008-67. Bom, aqui o que ele difere do outro, vamos lá. Trata-se de recurso voluntário, depois de decisão, em conformidade de reverter as glosas relativas a devoluções de venda e para manter as glosas relacionadas a requerente encargos de depreciação do ativo imobilizado, despesas com serviço de comunicação, bem como critério de rateio proporcional à fiscalização. Aqui vamos ter o acréscimo dessa depreciação do ativo imobilizado. Posso ir para o voto, presidente? Por favor. Então, o voto vou passar aqui, o mérito, a gente vai no mérito do PIS/COFINS, né? Já vou lá para a página. Vou para a página 8. 8, tá. Impossibilidade de glosar créditos relativos à depreciação do ativo imobilizado. A recorrente, em sede recursal, trouxe a notícia de ajuizamento de mandado de segurança, distribuído sob o número tal, onde foi proferida a decisão concedendo a segurança para declarar o direito ao aproveitamento do crédito referente ao PIS e à COFINS, decorrentes das depreciações ou amortizações dos bens incorporados ao ativo imobilizado da autora, sem a limitação temporal disposta no artigo 31 da Lei 10.865. Contudo, referida decisão judicial não tem vínculo direto com o crédito discutido nesses autos, posto que o famigerado crédito apurado pela recorrente foi glosado por total ausência de demonstração efetiva da aplicação dos bens do ativo imobilizado em sua atividade produtiva, e não por restrição temporal da legislação. É o que se extrai dos fundamentos do despacho decisório e do acordo recorrido, que, embora tenha alusão ao limite temporal, fundamentou sua decisão na falta de prova a saber. Aí aqui está o despacho decisório falando do imobilizado. Vou ler essa parte em amarelo. Tá? Nós temos do item 4 da intimação fiscal, então a recorrente foi intimada a demonstrar a apuração dos valores obtidos na linha 09, encargos de depreciação, da ficha 16A da DACOM, com a apresentação de planilha contendo os seguintes campos: descrição dos bens, valor de aquisição, data de aquisição, valor do encargo de depreciação, código NCM
em conformidade com o modelo anexo à intimação. Em resposta, foi apresentada a planilha de folha 102 a 145, composta de 6 colunas, sendo a primeira intitulada espécie, B, descrição, a segunda, aquisição, a terceira, valor original, e as demais se referindo aos meses que compõem o trimestre em análise. Destaque-se que o modelo exigido para tal. Tá. Aí eu vou... Destaque-se que o modelo exigido para o auditor fiscal, aí ele fala aqui da forma que deveria ser feita a planilha, né? Aí, bom, a partir das informações prestadas pelo contribuinte, passa-se a análise dos encargos de depreciação e amortização, visando identificar os contemplados, os itens contemplados são utilizáveis no processo produtivo, bem como a aplicação dos termos das INs 162, 130, que prescrevem os percentuais de depreciação em função do INCM. Ora, tais informações prestadas não atendem ao modelo prescrito pelo anexo 3 da intimação fiscal número 658 de 2008, bem como não contemplam o INCM dos bens, além do fato de a planilha apresentar imensa maioria de bens e serviços intrínsecos a obras de construção civil em andamento. Tal constatação, por si só, permite-nos concluir pela improcedência de tais despesas, pois vai de encontro a uma das premissas previstas no artigo 350 do Regulamento de Imposto de Renda Tal. Aí vem o regulamento. Como se percebe, o cômputo das cotas de depreciação requer, para a sua dedutibilidade, que o bem esteja instalado, posto em serviço ou em condições de produzir, nos termos do prescrito parágrafo 2º do artigo 305 do Decreto 3.099. Ainda, a admitir-se a possibilidade de análise para a partir de informações prestadas pelo interessado, necessária seria uma garimpagem na longa lista de bens apresentada, os quais, repita-se, não são passíveis de depreciação, seguida da classificação fiscal de itens para fins de análise à luz das INs tais, para fim de apurar eventuais excessos de despesa de depreciação. Nesse contexto, a oportuna transcrição da observação constante na intimação fiscal número tal. Tal observação corrobora o artigo 4 da Lei 9784, que dispõe que, sem prejuízo ao previsto em outros atos normativos, é dever do administrado prestar as informações que lhe forem solicitadas pela administração. Assim, foram excluídos os valores representativos dos encargos de depreciação e amortização de bens do ativo imobilizado na base de cálculo para o desconto da COFINS, conforme o quadro 4 a seguir, que se resume ao ajuste efetuado na linha 9 da ficha 16A da conta. Na decisão recorrida, foi trazido os seguintes excertos, esses que estão aqui. Pois bem, como se vê, afora a restrição temporal trazida pela Lei 10.865 para a definição da regularidade de creditamento, é preciso aferir ainda a relação que os bens do ativo imobilizado têm com o processo produtivo da pessoa jurídica. Sim, pois, como acima se viu, independentemente da data de aquisição do bem do ativo imobilizado, uma condição deve ser sempre estar presente. Os bens que geram os créditos relacionados com a depreciação devem ser aqueles envolvidos diretamente no processo produtivo. No caso vertente, ao contrário do que alega o contribuinte, a listagem trazida nas respostas às intimações fiscais, bem como ajuntada na ocasião de manifestação de conformidade, que saliente-se nada acrescenta à anterior, não se demonstram suficientes para demonstrar e muito menos comprovar os encargos com a depreciação que lhe dariam direito ao crédito, no âmbito do regime não cumulativo da apuração das contribuições PIS e COFINS. É que não cuidou a contribuinte de vincular cada bem do ativo imobilizado à atividade na qual esse seria utilizado, assim como também não cuidou de fazer uma descrição detalhada e específica desses bens, por meio da qual fosse possível, eventualmente, aferir sua efetiva aplicação ao processo produtivo da empresa. Eu vou pular um pouco aqui, presidente, vou passar para a página 12 aqui, que está em negrito, assim, para terminar essa
essa conclusão da DRJ. Enfim, fato é que, a teor do que foi posto no item 1.1 deste voto, cabia à contribuinte comprovar minudentemente a origem do direito creditório pleiteado, demonstrando a efetiva aplicação dos bens do ativo imobilizado em sua atividade produtiva. Em assim não agindo, a contribuinte não é possível que se reconheça o direito ao crédito relativo às suas depreciações. De se manter incólume, portanto, o despacho decisório em relação aos bens aqui tratados. Nesses termos, entendo que a decisão judicial não tem reflexos diretos, não é direito, no crédito discutido nos autos, já que os fundamentos são distintos, afastando-se assim a aplicação da súmula 01 do CARF. Superada a questão quanto ao alcance da decisão judicial, melhor sorte não resta à recorrente, considerando que as alegações trazidas em sede recursal são de ordem genérica e não se prestam para refutar os fundamentos da decisão recorrida. Com efeito, a decisão recorrida motivou a limitação da glosa pelos seguintes motivos. O A. O contribuinte não cuidou de vincular cada bem do ativo imobilizado à atividade a qual seria utilizado, assim que também não cuidou de fazer uma descrição detalhada e específica desses bens. A recorrente, em sede recursal, não conseguiu demonstrar a vinculação do bem como processo produtivo. B. Note-se que a imensa maioria dos itens listados na descrição trazida, apesar de genérica, deixa patente que não consiste em bens do ativo imobilizado e muito menos aplicados no processo produtivo da empresa, como, por exemplo, gasolina, serviço de frete, IPI-RF, compra pórtico, impressão digitais de planta, tal. Tais itens, por certo, não podem ser considerados como bens incorporados ao ativo imobilizado, envolvidos diretamente com o processo produtivo da contribuinte, razão pela qual correta a glosa dos valores correspondentes. A recorrente não contestou especificamente os itens na decisão recorrida. E C. Os itens que, por terem sido descritos de forma genérica, sem qualquer identificação das atividades locais e sistema onde são locados e aplicados, resta inviabilizada a aferição inequívoca das suas naturezas e de suas conexões com a atividade produtiva da contribuinte. Esse grau de imprecisão relativa às questões de fato impedem a consideração de tal conjunto de dados como elemento apto a justificar o reconhecimento do direito creditório, do direito ao crédito pretendido pela contribuinte. A recorrente também não contestou especificamente os itens mencionados na decisão recorrida, a falta de vinculação e das descrições imprecisas dos bens. No presente caso, caberia à recorrente trazer em suas razões recursais argumentos específicos para cada item glosado, demonstrando sua utilidade no processo produtivo, apontando corretamente os documentos que comprovam o seu direito e que seriam capazes de refutar o motivo pelo qual que fez a DRJ manter a glosa, qual seja a ausência de demonstração efetiva da aplicação dos bens do ativo imobilizado em sua atividade produtiva. Ora, a breve e simplista menção feita pela recorrente a planilhas juntadas aos autos, sem especificação efetiva dos itens glosados, não se presta a contradizer os fundamentos da decisão recorrida, tampouco demonstrar o direito perseguido pela contribuinte. Nesse cenário, não é possível que se reconheça o direito creditório relativo à depreciação. Vamos em frente? A glosa dos créditos e serviços de comunicação, a gente já votou no outro, é o mesmo tópico do primeiro que a gente votou, tá? E também, aqui eu mantenho a glosa do serviço de comunicação e também aqui a glosa das receitas do rateio, né? Em mercado interno e mercado externo, que da mesma forma do outro processo também é mantido, né? Então aqui, diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Esse recurso ele difere do outro só no que diz respeito aos ativos imobilizados, a depreciação. Tá sem som, presidente?
Sem som. Passa a palavra ao doutor Vinícius. Com o relator. Doutor Louca. Com o relator. Doutor Jorge Abud. Com o relator. Doutora Larissa. Com o relator. Doutor Rafael. Acompanha, presidente. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Eu também voto com o relator, de forma que foi negado o provimento por unanimidade. Segundo o relator, esse mesmo resultado eu posso copiar para o item 9. O final 2008, 48. 48, ok. Então temos ainda o item 6 agora. Item 6 é 2008, 09. Não, 09 está aqui. Vamos ver o que temos de diferente. A pior coisa quando a gente recebe um lote e tem vários diferentes. Não, o 2809, presidente, ele é igual ao 1, ao 2878. Igual ao 2878? Isso, ao 1 da pauta. Ou seja, não tem a depreciação. Não tem a depreciação, exatamente. Ok, então estou copiando o mesmo resultado no 2809, negando o provimento por unanimidade. Perfeito. Agora vou ao item 7, que é o 2812. 2008-12 e 2008... 2008-12 e 2000... Como é que é? 12 e 8 é 2810. Não, aqui eu estou lendo minha coisa aqui, 2008-12... 90, eu acho. 2008-90, que você marcou o grupo A. 90, isso. 90? Eu tenho 2008-12 e tenho 2008-10 só. Como assim 2008-90? Eu não tenho 2008-90. Mas onde que eu achei esse 2008? É 2008-09, não. Tem um 2809, que é o 6. Não, 2890 é o 3. 3. Sim, é o 3, que já foi votado. Peraí. Você disse que era igual ao 1, 2... eu troquei o 90 por o 09, presidente. Senhor me perdoe. Sem problema. Então me explica só... Bom, tudo bem. A questão só é a depreciação, mas todos eles têm as matérias que a gente votou. É isso? Perfeito, exatamente. Então, todos os dois a gente está negando o provimento por unanimidade. Não vai mudar o resultado. Uhum. Tá. Agora vamos para o 2008-12, que é o 7. 7, beleza. 2008-12... Cá está. Posso ir, né? Por favor. Vamos lá direto ao voto. Aqui é o COFINS, né, o insumo. Vamos lá até a página 8, se eu não me engano, novamente. Exatamente, página 8. Impossibilidade de glosar o crédito ativo imobilizado, que é novamente que a recorrente em sede recursal fala do mandado de segurança. Contudo, a decisão não tem vínculo. Mesma coisa que a gente acabou falando agora do ativo imobilizado, né? E aqui eu também nego. Então vamos lá, finalizando isso aqui, página 13. No presente caso, caberia a recorrente trazer as suas razões recursais e argumentos específicos para cada um dos itens glosados, demonstrando sua atividade, processo produtivo, é exatamente o que a gente falou agora, né? Ora, a breve e simplista menção feita pela recorrente da planilha juntados aos autos, sem especificação, não se presta conta de dizer os fundamentos da decisão recorrida, e aí mantenho a glosa das depreciações. Glosa de serviços oriundos de comunicação, também no mesmo sentido das outras, que a gente já votou. E aqui eu tenho a glosa oriundo de devolução de venda. Tá? Essa a gente ainda não tratou. Vamos lá. Neste ponto, compulsando os autos, constata-se inexistir no despacho decisório
glosa de créditos vinculados à devolução de vendas, sendo este, inclusive, o fundamento da DRJ para afastar o direito perseguido pela recorrente, a saber, ela recorreu, mas não está no despacho, tá? E aí a DRJ falou assim, ó, tá, ela está falando lá, mas mesmo no despacho não tem isso aqui. Vamos lá. A contribuinte manifesta-se alegando que, embora não tenha se manifestado, a fiscalização não considerou o crédito oriundo de devoluções de vendas sujeitas à alíquota 7 e 7,6. Afirma que o órgão fiscalizador deixou de considerar tais valores por conta de que supostamente não existiam notas fiscais de devolução de venda. E segue dizendo que, mais uma vez, a fiscalização desconsiderou os documentos apresentados, no caso, as notas de devolução que, segundo ela, sempre estiveram à disposição da fiscalização, a fim de comprovar que ocorreram, né, as alegadas devoluções e que estas foram devidamente escrituradas, junto a cópias de notas fiscais de devolução e o livro de registro de entrada, anexo 03. Conforme se pode verificar do que aqui foi relatoriado, a autoridade fiscal não procedeu a qualquer glosa do valor referente à devolução de vendas, até porque nenhum valor foi a esse tipo incluído pelo contribuinte na base de cálculo do crédito pretendido apurado no DACOM do período sob análise. Compulsando o DACOM, presente nos autos, vê-se que a interessada não informou qualquer valor na linha 12 da ficha 16A. Assim sendo, aqui somente há que se dizer que não merece acolhimento à pretensão da contribuinte. A essa questão aplica-se o entendimento dado ao item 3 deste voto, do qual, em suma, se extrai que a utilização dos créditos de contribuições de PIS apurados na sistemática da não cumulatividade é estabelecida pelo contribuinte por meio da DACOM, instrumento através do qual a empresa mantém o controle de todas as operações que influenciem a apuração do crédito, do qual pretende se utilizar por meio de desconto, compensação e ressarcimento na forma da legislação específica. Desta feita, a autoridade administrativa não cabe assentir com a inclusão na base de cálculo do crédito pleiteado por meio de pedido de ressarcimento, em sede de manifestação de conformidade contra o indeferimento, total ou parcial, de custos e despesas, mesmo que passíveis de gerar créditos não informados originalmente pelo contribuinte no respectivo DACOM, em detrimento da função princípio desse demonstrativo. Vamos lá. Saliente-se que não se trata aqui de negar direito do contribuinte de se utilizar do alegado crédito, mas simplesmente de dizer que não há como reconhecê-lo, haja vista que aqui não cabe qualquer análise da procedência deste, posto que não foi incluído no pedido hora em julgamento. Ante o exposto, não cabe qualquer alteração na base de cálculo do crédito pleiteado em virtude de eventuais créditos oriundos de devolução de vendas. A recorrente em sede recursal alega que as notas fiscais de devolução carreadas aos autos demonstram a origem do crédito que ela pretende ser reconhecida, as quais foram devidamente escrituradas. Entretanto, a recorrente não se atentou que a DRJ afastou suas pretensões por inexistir neste processo litígio sobre crédito vinculado à devolução de mercadorias e, neste ponto, nada teceu o contribuinte, motivo pelo qual a decisão recorrida se tornou definitiva. Assim, afasta-se a pretensão da recorrente. Ok. Pode pedir. Eu só fiquei me perguntando se não seria o caso de não conhecer essa matéria, porque se eu entendi, não existe esse crédito aqui, não. Parece erro na construção da defesa e não é matéria objeto do processo. Teoricamente, ela não seria sucumbente a isso, porque isso aqui realmente não é objeto do despacho decisório nem da decisão, né? Mas ela pediu. Esse é o. Mas ela pediu onde? Ela pediu na manifestação e no recurso. Mas é para não conhecer isso aí mesmo. Porque não é do objeto do pedido original, de ressarcimento. O que é ressarcimento? Sabe o que é? Enfim, não sei, é só uma impressão minha.
Sim, Não, sim. eu- Não, é interessante o seu ponto, Larissa. Só dar uma olhada se não é esse ressarcimento. Eu Mas concordo. o fato da DRJ ter julgado e ele não isso. ter recorrido da decisão não tornou definitiva essa parte? Se ela julgou, A DRJ falou que não tinha no litígio. É. O contribuinte ele recorreu, mas não recorreu dessa decisão. Ele repetiu a manifestação. precluiu. Também não conhece. O Zé está falando que a decisão se tornou definitiva, porque ele não recorreu. Aí nós temos duas situações, né? Ou não conhece ou dá definitividade da decisão. Porque ele não recorreu. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Está meio que... O Vinícius sumiu. O Vinícius está aí? O Jorge... Tá aqui. Tá. Então, por essa questão da DRJ ter cuidado disso, é que eu falei que estava já julgado definitivo, tem razão. Se a DRJ falou que não foi matéria, ela tratou disso. Sim, exatamente. Se ela tratou disso, e ela tinha que falar o quê? Não, isso aqui foi matéria, sim. Esse era o recurso que ela tinha que falar. E aí ela poderia até, pelo princípio da eventualidade, falar também o resto que ela quisesse. Mas o ponto crucial era falar que essa era matéria. Se a gente entendesse que era matéria, a gente ia ter que devolver para a DRJ fazer. Exatamente. Esse é o coisa. Aí devolver inteira. A decisão. Você tem toda a razão. Entendeu, doutora? Eu não estou ouvindo vocês. Não? Eu ouvi agora. Repete, Gilson. Faz um... Sai e volta. Eu falo de novo. É o seguinte, a DRJ falou que a matéria não era objeto de litígio. Falou isso. Qual é, então, o litígio que tem? Se a matéria é ou não é a matéria de litígio inicial, de lide, de pedido. O que o contribuinte tinha que fazer? Primeira coisa, falar, isso foi ponto do meu pedido. Primeira coisa. E pelo princípio da eventualidade, ele podia continuar e aí entrar no mérito. O que a gente ia ter que fazer? A gente ia ter que decidir se foi ou não matéria de pedido. Se não foi matéria de pedido, a gente mantinha a DRJ do jeito que foi e negava o provimento. Se foi matéria de litígio, a gente tinha que fazer o quê? Afastar essa preliminar, se eu puder chamar assim, ou prejudicial, na verdade, e devolver o processo para que a DRJ analisasse isso se a origem tivesse analisado. Se a origem não tivesse analisado, aí ia ser mais complicado, porque a origem ia ter que fazer a análise primeiro e não a DRJ, entendeu? Mas como já foi, como ela falou, o que houve aí? Houve a preclusão, porque ela não combateu a matéria efetivamente. A matéria em lide, que era estar ou não em lide, a redundância do termo, mas eu estou até com dificuldade de mudar o termo, para ficar claro. Estar ou não em lide era o que tinha que ter sido discutido. Ela não discutiu isso. Foi mais claro? Doutora... Foi mais claro? Deu para entender? Não ficou. É que eu tenho... Só falar... A impressão que me dá é que isso jamais foi pedido lá no Perdercomp. Isso viria antes, seria a motivação inicial, original, primeira. Na verdade, isso aí podia até ser motivação primeira, mas estava dentro do mérito. Não estava dentro de conhecimento, de nada disso. Poderia até... Não posso falar nem que é preliminar. Não sei. Sei lá, podia até ser, mas... Como é que você está? O fato é verdade. Se a gente entendesse que foi objeto de lide, prejudicaria todo o resto do trabalho, porque a gente não ia poder jogar em parte o resto. Isso é fato. A gente não conseguiria... Todas as outras análises sobre todos os outros capítulos de recursão estaria, vamos dizer assim, nesse momento prejudicado, porque teria um ponto que não foi analisado, teria uma omissão. Em algum momento, seja lá na frente, ou seja aqui depois. Essa aqui é a realidade. Porque, veja, se o despacho decisório, se ele pediu, o despacho decisório foi
que não falou nada, e a DRJ fala que não fez parte, a gente estaria reformando a DRJ para falar que fez parte. Então, quem é que teria que falar? Era a origem, não podia ser a DRJ. Porque não cabe a DRJ mais falar nada. A gente já suplantou isso. E a DRJ não entrou no mérito. Mas não é o caso, né? Graças a Deus não é o caso, a gente não vai ter que ficar aqui parado pensando como resolver isso. Eu agora, nesse momento, não teria nem a resposta, teria que pensar um pouquinho. Mas não é o caso, ficou mais fácil o caso. Porque a DRJ falou, aí resolveu. Vamos lá, então. Vamos continuar, doutor. Tá, aí nós temos o próximo item, é o mercado interno e externo, rateio, de novo, que a gente já votou, né? Que eu afasto, que a recorrente não demonstrou a consistência, né, disso daí, e diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Ok. Passo a palavra, então, ao doutor Vinícius. Com o relator. Doutor Walker. Com o relator. Doutor Jorge. Está sem áudio, Jorge. Você está com o microfone desligado, Jorge. O microfone, Jorge. Isso. O meu teclado caiu com o relator. Ok. Tá bom. Doutora Laís. Com o relator. Doutor Rafael. Compõe, presidente. Doutora Denise. Com o relator. Eu também voto com o relator, então foi negado pelo menos por unanimidade, número 7 da pauta. Número 8 da pauta, final 2008-10. 2008-10, vamos lá. Americana Granitos, também Cofins, insumo. Vamos ver qual que é o que está aqui de diferente. Bom, admissibilidade, está aqui. Aqui está. Na admissibilidade, o recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos dele como parcial por conhecimento. O conhecimento parcial se dá pelo fato da glosa atinente ao crédito de evoluções de venda terem sido revertidas pela DRJ, inexistindo, assim, interesse recursal por parte da recorrente. Aqui é diferente do outro que a gente está discutindo, porque aqui foi revertido. Lá não tinha. Então, por isso que a DRJ falou, não é julgamento, então, por isso que lá eu conheci. Aqui eu não conheci porque ele já fala que lá já tinha dado, né? Inexistindo, assim, interesse recursal por parte da recorrente nesta questão. Então, no que diz respeito aqui a crédito de devoluções de venda, que já foram revertidas pela DRJ, eu não tomo conhecimento. Ok? Ok. Podemos ir para frente? Podemos. Tá, aí no mérito que vem de novo a questão do conceito de insumos, vamos lá para a página 8, que fala da impossibilidade de glosar créditos relativos à depreciação do ativo imobilizado. A mesma situação a gente já botou aqui. Vou até o final aqui já. Lá na página, ao final é página 13, né? Que eu falo que, no caso presente, caberia a recorrente trazer em suas razões recursais argumentos específicos para cada item glosado. Então, a mesma situação dos outros. Então, aqui, não é possível. Zé? O mercado interno, tem o mercado interno, o mercado externo. Saiu tua câmera, Zé. Saiu, mas eu estou vendo todos vocês. Estou aqui? Estou aí? Não. Voltei? Não. Não. Espera aí que eu vou sair e já volto. Voltei? Voltou. Então, beleza. E aqui, então,
rateio, né? Em mercado interno e externo, eu também afasto. Nas mesmas razões anteriores lá, porque não demonstrou a inconsistência dos cálculos apurados pela fiscalização, e por tudo exposto aqui, então, neste caso específico, eu, diante do exposto, conheço em parte do recurso voluntário, e na parte conhecida, voto por negar provimento ao recurso. Ok. Então, tem o não conhecimento, na parte conhecida, vou negar provimento. Passa a palavra ao doutor Vinícius. Correlator. Doutor Walter. Correlator. Ok. Doutor Jorge. Com relator. Doutora Larissa. Com o relator. Doutor Rafael. Doutora Denise. Com o relator. Também voto com o relator. Então, foi negado provimento por unanimidade. Bom, senhores, agora temos são 11h22, meio-dia 22 em Brasília. Doutora... esse aqui já foi. Presidente de acompanhamento, como é que está a história de almoço deles? Segundo eles ficam até a gente terminar, não é isso, Amanda? Amanda? Sim, eu posso ficar até 1. Tá bom. Mas, veja, senhores, esse processo meu é um processo um pouquinho mais chato. Que, por mais que as propostas sejam parecidas, a gente vai estar discutindo um pouco, tanto um quanto o outro, que é um auto de infração e 31 de declaração de compensação, um pedido de ressarcimento. E aí tem alguns problemas, porque eles foram processos que foram... a fiscalização fez de uma maneira, ela não separou, ela julgou, a DRJ julgou como eles fossem anexados, na verdade, em vez de julgar como se fossem apensados. Eu pedi para fazer a desapensação e a anexação na origem. Eles não aceitaram fazer a origem e devolveram para ser julgado da maneira que está. E depois de muitas discussões e tal, a gente chegou a um consenso sobre o trabalho da maneira que estava. Como são 11h24, se eu tiver 11h25, pergunto aos senhores, querem deixar para fazer esse após o almoço? Porque, na verdade, a gente vai fazer 3, porque um tem uma matéria a mais, mas essa matéria a mais também não faz muita diferença não, porque é só um insumo a mais. Não faz grande diferença. Mas querem fazer agora esses, e aí eu prefiro não fazer separado, porque eu acho que é importante não fazer um e depois fazer o outro, porque depois vai ter que relembrar o que a gente estava discutindo antes, ou a gente faz isso na parte da tarde, dando tempo. Eu acho que seria melhor. Seria possível pegar um mais simples, presidente, e fazer agora? Hoje eu não tenho mais simples, né? Não? Bom. Acabou, a pauta acaba com eles. Eu prefiro fazer depois do almoço. Então tá bom. Perfeito. Porque depois, na verdade, é aquele negócio, uma vez decidido pelo colegiado, nós vamos seguir. Eu estava vendo aqui que a gente tem... À tarde tem bastante retirados de pauta, né? Não tem tantos assim, tem um pouquinho. Tem um pouquinho de retirada de pauta. É o que mais tem, vamos botar assim. E tem alguns que foram pedido sustentação, videoconferência, mas já foi feita a videoconferência. Que é a POU e a outra é a... Como é que é o nome? A tal da Santa Rita. Mas aí é acompanhamento só. Bom, então, Amanda, pode interromper a gravação, por favor?